E a todos. Você deixou meu câmera? Vamos iniciar a nossa atividade hoje. Pedindo aos professores, professoras, educadores, estudantes, que nesse momento, por favor, quem puder sentar, sente. Nesse momento, o candidato Haddad cumprimenta os nossos convidados. Hoje, antes de mais nada, nós queríamos agradecer, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que foram convidados para essa conversa, para esse debate com o nosso candidato, o professor Fernando Haddad. Não só os que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham pela internet, pela web. E por que o dia de hoje? Porque hoje é o dia do professor, o dia da professora, e também porque é um dia que deveria acontecer, né, candidato? Deveria acontecer um debate numa emissora de TV que o outro candidato não quer debater. Agora, o nosso querido candidato não só vai debater e vai conversar com aqueles e aquelas que estão na sala de aula, no dia a dia, que conhecem a realidade da educação brasileira. Então, além de uma homenagem ao dia do professor e ao dia da professora, é um momento importante de discutir, de debater as propostas que o candidato Fernando Haddad tem para a educação. Antes da gente começar, queria convidar a professora Maria Isabel Noronha, Bebel. Nós estamos aqui na PUESP, em São Paulo. Deixa eu me apresentar também, sou professor de Educação Básica, professor José Tadeu. E a Bebel vai falar aqui para poder... do meio, aqui, que é a nossa anfitriã. Bebel. Bebel. É que toda vez eu coordeno mesmo, agora eu estou sendo coordenada, isso é ótimo. Pessoal, boa noite. Uma satisfação muito grande recebê-los aqui na PUESP. É o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. E aqui nesse espaço estão presentes professores, alunos, funcionários, enfim, todos aqueles que entendem que hoje, o Dia do Professor, é um dia muito importante, né? E que precisa, sim, de uma manifestação. Eu diria que nós não temos muito o que comemorar. E eu quero aproveitar esse momento para dar os meus cumprimentos ao candidato presidente, que é professor, e a professora Ana Estela, Fernando Haddad e a Alice. Ambos são professores. Isso para mim, para nós, é uma honra muito grande, né? Eu represento essa categoria há um bom tempo. Agora eu vou continuar representando, mas num outro espaço. E dizer para vocês o seguinte: nós, há um tempo, a gente lutava, a educação era uma pauta, professor Fernando Haddad. Hoje virou uma causa, e uma causa profunda, porque os sucessivos governos fazem o discurso da educação, mas na hora de investir, na hora de tratar do profissional, estes que são os mais importantes, se não, ficam esquecidos.
Então, no dia de hoje, sem me alongar muito, eu quero acolhê-los aqui e dizer para vocês, feliz dia dos professores, e que nós não usemos muito, a gente não pode perder a razão, mas a gente não pode usar muito eufemismos para dizer o que é que a outra candidatura representa para nós. A outra candidatura é uma candidatura mentirosa. É uma candidatura que, por não ter proposta, insinua que nós, professores e professoras, trabalhamos com a farsa do kit gay. É mentira. Eu desafio ao candidato dessa propositura que anda falando esse tipo de coisa. Aqui tem professores. Desafio fazer a pergunta. Vocês receberam kit gay? Existe isso? Vocês viram o tamanho do não. Então, o que é isso? Isso eu me sinto desrespeitada como professora. E os pais? Pessoal, nós vamos expressar isso nas urnas. E os pais também. Vocês acham que os pais, se por acaso isso estivesse acontecendo nas escolas públicas, não teriam se levantado? Claro que teriam. Então nós temos que ir para as ruas. A candidatura do Fernando Haddad é a candidatura que unificou todas as outras forças políticas. Tem aqui o Carlos Gianazzi, que foi eleito, tem o Zafalão, nós temos aqui o Daniel Cara, nós também temos o Heleno da CNTE, nós temos aqui todas as representações para dizer o seguinte, professor Fernando Haddad, nós estamos com o senhor, tá? E por último, não menos importante, lembrar que hoje está fazendo um ano exatamente que um lutador, um guerreiro, o Zaratini, o velho Zaratini, nos deixou. Mas nos deixou e formou uma geração, né, enorme de grandes militantes. Portanto, merece aplausos o dia de hoje, né? Porque fazendo um ano, a gente não chora, a gente celebra uma pessoa da postura do Zaratini. Tem aqui também, eu esqueci de falar, a Ana Maria Freire, que ela é a esposa do Paulo Freire, e também meu querido Fernando Moraes, claro, né? A nossa querida Lindina, né? A Ana Bock, professora Lisete Avelário, né? Aí vai. E a Ana, a Silvia Ferreira. Aí meu pessoal vai falar assim, mas pô, Bel, você não falou ninguém do PT, mas eu falei um monte aqui. Agora eu vou falar do Maurinho, que foi deputado federal e ele representa, né, participou daquele lindo vídeo, né, sobre as pessoas portadoras de necessidades especiais e explica a necessidade, né, de nós termos professores formados para trabalhar, né, com essa diversidade. Um forte abraço, muito obrigada e um bom evento para todos nós. Obrigado, Bebel. Nós vamos agora, depois vamos fazer os anúncios aqui das entidades, das pessoas que estão presentes. Nesse momento nós vamos explicar um pouquinho a dinâmica aqui do processo dessa conversa. Nós convidamos 9 professoras e professoras que estão trabalhando em sala de aula na educação básica para formularem as perguntas ao nosso candidato e discutir, então, portanto, seu programa de governo. Mas antes das perguntas, nós, por óbvio, antes que já saia, Fernando, respondendo as perguntas, como aquele vídeo que foi postado hoje de manhã, em homenagem aos professores, nós vamos te dar um tempo para tu falares aí sobre a importância desse dia, antes da gente fazer essa rodada de perguntas. Por favor. Boa noite, gente. Eu queria cumprimentar os presentes em nome do Tadeu e da... Estão pedindo para sentar.
me acompanhar. Quem puder aqui na frente abaixar. Eu queria cumprimentar os professores aqui presentes, as professoras, em nome da Bebel e do Tadeu, com quem durante muitos anos eu dialoguei como ministro da Educação e eles como representantes do magistério. Participaram muito de muitas reuniões, Daniel Cara lembra disso também, pela campanha, quantidade de reuniões no Ministério da Educação para que a gente pudesse estabelecer uma agenda, na minha opinião, uma agenda, se nós compararmos com qualquer período histórico, uma agenda que efetivamente fez a educação avançar em termos de oportunidades. E isso seria impossível sem o apoio, a pressão, as sugestões do movimento popular em geral, do movimento sindical, do movimento das famílias também, porque pais e mestres participaram de toda essa agenda. Para mim hoje é um dia muito especial também, não só porque eu e a Anistela somos professores, de vida inteira, não é de agora, vivemos do nosso salário com muita dignidade, mas também porque eu lembro que nessa data, em 1827, o imperador Dom Pedro I decretou o ensino obrigatório nas vilas do Império e definiu um salário mínimo para o professor, que foi chamado depois de Piso Nacional do Magistério. E eu tive a honra de, como ministro do Lula, resgatar essa história, essa tradição, recuperar o Piso Nacional do Magistério e estabelecer na Constituição como a única categoria profissional que tem esse reconhecimento. Foi um gesto importante, que beneficiou aqui no Sudeste e no Sul menos, porque já pagavam um pouco mais do que o piso. Mas no Brasil, 50% da categoria foi beneficiada por essa lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Então, ter sido parte dessa luta, parte dessa conquista, como ministro, me honra muito. Eu acho que foi um gesto muito significativo para a categoria que a gente tanto respeita e que é a mais importante para o desenvolvimento nacional. Um país não tem futuro sem professores e sem professores motivados e valorizados. Então, tenho muita honra de ter participado disso. Eu lamento que hoje eu não esteja debatendo com o meu adversário. Hoje estava marcado um debate. Eu consigo entender as razões porque ele foge do debate. Porque a campanha dele, ela está baseada única e exclusivamente em mentiras divulgadas por WhatsApp. Se você desligar o WhatsApp 5 dias, o Bolsonaro desaparece. Desaparece. E ele desaparece, e eu estou aqui na presença da ilustre deputada Luísa Erundina, que é uma das melhores parlamentares que esse Congresso tem. E eu digo isso porque se você, talvez 5 anos atrás, perguntasse para qualquer pessoa que tem o domínio do Congresso Nacional, fazer uma lista dos 10 piores parlamentares, eu tenho certeza que o Bolsonaro ia figurar em todas. Em todas, é verdade o que eu estou falando. Porque ele, inclusive, ele não é que ele não tem ideias, não tem projetos, isso já é grave, mas ele não tem nem decoro para estar naquela casa. Num país civilizado, ele não estaria lá por falta de decoro, porque ele falta com decoro contra todo mundo que pensa diferente do que ele. E ele falta com decoro porque ele tem uma visão autoritária de mundo. Ele tem uma visão truculenta e violenta do mundo.
Ele entende que a ditadura falhou por só ter torturado e não matado os seus opositores. Essa é a visão de mundo que ele tem. Um professor, quando se defronta com a diversidade, agradece a Deus porque vai aprender. Você aprende com a diferença. O Bolsonaro vê a diferença como inimigo. O diferente é o inimigo. Para o professor, o diferente é uma bênção. Porque a única maneira de você aprender é interagir com o diferente. Quando nós entramos numa sala de aula e olhamos para a sala e a sala é diversa, tem uma pessoa com deficiência, um negro, mulheres, comunidade LGBT, o que for, você olha como uma oportunidade de interação, de cidadania, de aprendizado, de troca, de intercâmbio. É assim que a gente é formado para enxergar a humanidade, na riqueza da sua diversidade. Ele não, ele é formado na chave amigo e inimigo. Amigo e inimigo. Amigo e inimigo. Ele não. Nós temos um desafio, a campanha recomeça agora, nós temos um desafio enorme, que é tirar 9 pontos dele e passar para a gente. Porque com isso a gente ganha a eleição. Os analistas dizem que é difícil, e não mentem ao dizer. Não mentem. É uma tarefa difícil. Mas vai ser muito mais difícil aguentar o governo desse rapaz. Então, é por essa razão que é mais fácil trabalhar muito agora esses 14 dias que nos separam do domingo que vem, do que ter que suportar o peso da botina sobre o pescoço das pessoas que não concordam com ele. Que é isso que nós teríamos em caso de vitória dele. Vocês têm aqui uma pessoa disponível e disposta a trabalhar 24 horas por dia por uma causa que eu considero a mais nobre das causas, que é a democracia e a liberdade. Não consigo ver nada mais importante que isso no Brasil. E eu espero responder a contento as perguntas que me forem feitas para sair com 100% dos votos daqui. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Só para anunciar aqui a participação de algumas pessoas que estão presentes. Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Elisete Arelaro, professora titular da USP. Carlos Janazzi, deputado estadual pelo PSOL. Wagner Freitas, presidente da CUT Nacional. E agora nós vamos para aquele momento esperado. Vamos começar as perguntas. No intervalo de cada pergunta, nós vamos anunciar outros convidados, outras pessoas presentes aqui. Caso alguém queira fazer uma pergunta que não sejam essas, por uma questão de tempo, nós não vamos conseguir respondê-las aqui, mas a nossa organização tem uns formulários que poderão ser, e nós enviaremos. Coloque ali o seu telefone ou o seu WhatsApp, que nós enviaremos as respostas a partir da coordenação do nosso candidato Fernando Haddad. Primeira pergunta feita pelo professor Edmar. Microfones. Lá embaixo. Muito boa noite, candidato professor Haddad. Boa noite, professora Estela. Muito boa noite, deputada estadual eleita, professora Bebel, as pessoas de quem eu cumprimento, todos os homens e mulheres e todas as autoridades presentes nesse auditório. Professor Haddad, eu li seu programa de governo. Como o senhor vai cumpri-lo com a limitação de gastos públicos, impostos, à saúde e à educação? Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, Edmar, é impossível cumprir qualquer plano de governo sem a revogação da emenda constitucional 95. Não é possível governar o Brasil. E eu explico a razão. O que o governo Temer fez com o apoio do partido do Bolsonaro, e se não me engano, nesse caso, por voto dele, é congelar os gastos públicos por 20 anos. É só parar para pensar um minuto sobre o que isso significa, para a gente compreender de que é impossível atender a população e cumprir a Constituição com essa restrição. Porque significa dizer o seguinte: a nossa população continua crescendo. E ela vai continuar crescendo pelos próximos 20 anos. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nossa população está envelhecendo, o que exige uma série de outros cuidados para a pessoa idosa, para os quais nós não estamos minimamente preparados. Se a população está crescendo e envelhecendo, os gastos públicos têm que acompanhar pelo menos o crescimento do PIB. Pelo menos. E eu vou além. Os serviços públicos não têm a qualidade que a população deseja. Então, terceiro ponto. Eles precisam ser mais qualificados. Alguns serviços melhoraram ao longo do tempo. Outros, eu vou citar o caso da segurança e da saúde, estão exigindo mais recursos. A saúde está com subinvestimento no Brasil. A gente só investe 4% do PIB em saúde. A média da OCDE é muito superior a essa. Nós fixamos uma meta de 6% do PIB. Como é que você vai equacionar qualidade, quantidade dos serviços públicos por 20 anos com o teto de gastos? Outro ponto, infraestrutura. Como é que você vai enfrentar o desafio de investimento em infraestrutura para aumentar justamente a produtividade da nossa economia e permitir a ela competir com os nossos concorrentes, China, Índia, África do Sul, Rússia, se nós não tivermos uma infraestrutura que dê ao produtor condições? É inexequível qualquer plano de governo se nós não eliminarmos essa restrição. Portanto, no nosso plano de governo, além de todos os compromissos firmados, na abertura do plano está lá: revogação da reforma trabalhista e revogação da emenda constitucional 95. Obrigado, Fernando. Estão aqui presentes também a deputada federal pelo PSOL, Luísa Erundina. Professora Helena Araújo, presidente da CNPE. Salete Valenzão, diretora da Flaxo. E agora nós vamos à próxima pergunta da professora Silvia. Boa noite. Eu gostaria, professora Débora, de pedir a sua permissão para homenagear a você e a todos nós pelo dia de hoje. Nesse dia, mas não só esse dia, mas pelos outros 364 dias do ano, que agora nós podemos comemorar um pouquinho, graças a uma conquista da nossa categoria, no seu governo enquanto ministro, que foi o piso salarial nacional profissional, que é um grande avanço. Não é ainda o que nós queremos, mas é um começo. É uma garantia de um mínimo para os professores do Brasil inteiro, dessa nossa terra tão diversificada. E agora, eu pergunto, professor, além do piso Haddad, eu estou batizando de piso Haddad agora, além do piso Haddad, quais são as suas propostas para a nossa formação e valorização profissional? Professora Silvia, nós estamos caminhando
no governo, nos nossos governos, com alguns projetos muito importantes no sentido de valorizar o magistério do ponto de vista da formação. Porque o piso lida com a remuneração inicial, não tratávamos ainda de carreira, e nós tínhamos o compromisso, junto à CNTE, não lembra disso, de depois de aprovado o piso, aprovar uma lei de diretrizes de carreira para o magistério. Isso não andou, então é uma coisa importante retomar. E na parte da formação, nós lançamos um plano, aliás, com o apoio das associações de pesquisa na área docente, a FOP, a ANPED, que reivindicaram um programa de bolsas de iniciação à docência. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do PIBID. É isso? O PIBID foi uma pequena revolução que nós fizemos para garantir que as instituições formadoras tivessem um vínculo com a escola pública por meio de licenciandos bolsistas, que justamente faziam a correia de transmissão, Ana, entre a escola e a instituição formadora, a universidade e a escola, conectadas por esse personagem que era a peça-chave dessa engrenagem, que é a pessoa que estava sendo formada para enfrentar o chão da escola. Então ele levava informações da escola, dúvidas, né, que iam ser discutidas em sala de aula, e levava a resposta da sala de aula para a escola com a solução. Esse programa ainda está em vigor, mas muito fragilizado. Foram cortadas muitas bolsas de estudo. E a outra iniciativa que também está muito precarizada era a Universidade Aberta do Brasil. Nós queríamos ter polos de educação semipresencial em todo o país para ter formação continuada em tempo real sobre os mais diversos temas. E todas as universidades federais já estavam ministrando cursos gratuitos para a formação docente sobre os mais variados assuntos. E isso também teve um corte drástico no governo Temer. Eu estou dizendo tudo isso porque, além de... E para isso, nós vamos ter que contar com o apoio da categoria. O que eu posso garantir é que, do mesmo jeito que o Plano de Desenvolvimento da Educação foi lançado no diálogo com todo o movimento educacional brasileiro, o próximo governo, se eu for eleito, vai tomar a educação como prioridade de novo, com o fim do teto de gastos, resgatando o Plano Nacional de Educação e cumprindo, Silvia, todo o conjunto de estratégias definido para a formação de professores que consta do Plano Nacional. O Plano Nacional tem um receituário amplo que foi desenhado por todos os fóruns ligados à educação. E o plano foi simplesmente retirado da pauta. Nós estamos já no 4º ano de vigência e nunca mais ninguém ouviu falar. Aconteceu com o Plano Nacional atual o que aconteceu com o anterior em função dos vetos. Teve vários vetos no Plano 2001, aquele plano foi para a gaveta, porque a principal meta, que era o investimento público em educação como proporção do PIB, à época era 7%, foi vetado, o plano foi praticamente engavetado. Refizemos tudo de novo, temos um novo plano e, em função do golpe, de novo, o plano da educação engavetado. Os educadores que conhecem a história da educação sabem que nós já tivemos belos planos de educação, a começar pelo Manifesto dos Pioneiros de 32. E a história do Brasil tem sido a história de engavetar belos planos educacionais. Então, se nós retomarmos, em dia 28, se nós retomarmos o governo central, vocês podem ter certeza que a educação volta para a agenda como prioridade maior do país. Muito bem. Pessoal, a professora Ana Estela quer fazer aqui, a nossa companheira aqui do nosso candidato quer fazer uma falinha, uma fala, aliás. Por favor. Boa noite. Boa noite.
bem rápido. Eu peço desculpas e eu pedi para falar só para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e queria dar feliz dia do professor e da professora para cada um que está aqui, né? E pedir desculpas a vocês porque eu queria ficar muito até o fim, mas o período da campanha é muito curto e a gente tem muitas demandas. Então, teve uma demanda que se sobrepôs a essa e que eu vou atender da área jurídica de mulheres. Eles já estão me esperando lá para começar o evento, para nos ouvir, e a gente precisa se dividir para ganhar mais votos. Então, parabéns, feliz dia do professor. Pessoal, o nosso candidato aqui, ele mais de uma vez falou assim: se eu for eleito, se nós estivermos no governo, eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui. Ele vai ser eleito ou não vai? Nós vamos virar ou não vamos? Então, Fernando, com essa força aqui para frente não é na condicional, é na afirmativa. Nós estamos diante do futuro presidente do Brasil. Eu queria também anunciar aqui a presença do nosso companheiro Marinho e Gilmar Tato. Do Wanderson Lima, do Conselho LGBT. Da Andréia Rodrigues, do Sindicato dos Sociólogos de São Paulo. Vamos à próxima pergunta. Quem faz a pergunta é o professor Ailton. Boa noite, professor Fernando. Parabéns pelo nosso dia. Eu gostaria de lembrar a você, Fernando, que quando você foi titular da pasta de educação junto com o presidente Lula, capitaneando, vocês abriram inúmeros institutos federais pelo Brasil inteiro. E só um tolo que não conhece o país é que não percebe isso. Portanto, a qualidade de ensino, do ensino superior, que melhorou muito, se deve a essa ação que para mim foi fundamental, porque inclusive levou o ensino superior de qualidade para o interior do Brasil e lá formou gente capaz para ser professor, para fazer todas as profissões que o Instituto oferece. Então, por isso a gente já tem uma dívida muito grande com vocês. Mas a gente também tem um problema que é premente, que é o do ensino médio. Eu sou professor do ensino médio, de escolas privadas, de escolas públicas, de uma escola pública aqui da periferia de São Paulo. Existem 3 situações do ensino médio que nos deixam preocupados. Uma já é histórica, que é a questão da evasão do ensino médio, sobretudo dos cursos noturnos, que conta com alunos trabalhadores. E as outras 2 questões são 2 novidades que deixam a gente muito preocupado, que é o ensino à distância, que estão querendo implementar no ensino médio, e a reforma do ensino médio, que se pretende modernizadora, e pelo que nós estamos vendo, pelos sinais que nós estamos vendo da outra candidatura, nós estaremos voltando 30, 40 anos, né, nessa disposição das disciplinas. Fernando, quando você for eleito, você vai ser eleito, como que você pretende tratar o ensino médio? Olha, nós sabemos, por todos os indicadores que a gente acompanha, presenciais e indicadores de qualidade, que o ensino fundamental público teve uma evolução bastante significativa no Brasil e que o ensino médio não teve a mesma evolução. Por isso que todos os educadores do Brasil que acompanham matrícula na creche, pré-escola, qualidade do ensino fundamental,
acesso à universidade, todo mundo reconhece que a evolução foi bastante razoável. Óbvio que tem muito para avançar, sempre tem muito para avançar e sempre terá. Educação não tem fim o que você pode fazer de bom para as pessoas. Mas todo mundo aponta o ensino médio como um desafio primeiro. E a gente sabe, e vocês aqui sabem mais do que eu, que os governos estaduais, Marinho, responsáveis pelo ensino médio, constitucionalmente falando, os governos estaduais colocam a educação em geral na quarto ou quinto item de prioridades. Ele fala, você pergunta para o governador do que ele está cuidando, ele vai falar de educação na quarta, quinta posição. Em geral, ele está cuidando de saneamento, segurança, saúde, infraestrutura, geração de emprego. A educação está lá embaixo. Só que a responsabilidade dele é o ensino médio. Vocês imaginam que eu nunca consegui fazer uma reunião de governadores para tratar de ensino médio? Durante 8 anos à frente do Ministério da Educação, 7 como ministro. Primeiro porque o governador em geral se acha muito mais importante do que ministro. O governador só atende chamado de presidente. Segundo, que não está na ordem de prioridade dele. Então você tem um problema. Ele nem considera a pasta da educação tão importante e ele não atende a chamado de ministro. Então a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: já que eles não atendem o chamado de ministro, vão ter que atender o chamado do presidente da República. Porque se eu chamar, vão ter que ir, porque vão negar uma convocação para Brasília para tratar da juventude brasileira. Não vão poder se esconder atrás de outras prioridades. E é um equívoco não botar o ensino médio na prioridade, no alto das prioridades. Porque muita coisa vai se arrumar se a gente arrumar o ensino médio. Muitas coisas. Geração de emprego melhora, saúde melhora, tudo melhora se o jovem estiver bem encaminhado, se ele tiver a sustentação de uma escola pública de qualidade. A gente sabe disso. Quem acompanha mundo afora a evolução da educação sabe que essa é uma etapa estratégica do desenvolvimento nacional. Até porque, na média, metade dos alunos de ensino médio no mundo desenvolvido não buscam universidade. Buscam educação profissional pré-universitária e se realizam profissionalmente e materialmente com a formação profissional que recebem. Então, é um erro não pontuar que o ensino médio é importante demais para estar relegado à quinta ou sexta prioridade do país. Tem que botar no alto das prioridades. Outra coisa que eu procurei demonstrar: nós espalhamos escolas de ensino médio federal por todo o país. São 600 escolas, nós saímos de 100, 140 para ser bem preciso. Hoje nós temos mais de 600 escolas de ensino médio federal. Em 14 estados, a melhor escola de ensino médio, público ou privada, é do Instituto Federal. Isso significa que nós sabemos fazer. Nós temos a tecnologia para oferecer o melhor para a juventude. Qual que é a nossa proposta? Transformar o ensino médio federal em referência para as escolas estaduais do entorno, de cada unidade. E comprometer a unidade federal com a qualidade do ensino médio estadual. Então nós vamos fazer uma pactuação com recurso para que o padrão de qualidade da escola federal chegue às escolas estaduais da vizinhança, com metas específicas de evasão, de desempenho no Enem, uma série de questões que vão fazer com que os alunos das escolas estaduais tenham a mesma oportunidade que têm os alunos das escolas federais. Então é buscar criar um padrão de referência de qualidade, e não tem educador no país que negue a qualidade de uma escola federal. Até porque, se você considerar o PISA, que todo mundo fala muito de PISA, pega o PISA das escolas federais, é um PISA superior a qualquer país desenvolvido. Ou seja, nós sabemos formar a nossa juventude. Agora, nós precisamos dar escala para essa formação.
Nós precisamos disseminar as boas práticas. E, às vezes, é uma questão de organizar o currículo, às vezes é uma questão de formar professores, quando faltam professores, às vezes é questão de equipamento. Tem uma série de pequenas e grandes coisas que podem ser feitas em cada caso, e essa parceria eu tenho certeza que vai ser muito exitosa. Aproximar, começando com as escolas que estão mais com indicadores, com desempenho menor, nós podemos começar a aprimorar todo o ensino médio público do país a partir desse padrão de referência. E tem escolas estaduais que estão muito bem também, que a gente pega na média, né? A média não é boa, mas tem escolas que têm desempenho extraordinário e que vão poder também fazer parte dessa estratégia. Então, eu acho que é o seguinte, eu trabalhei muito com parceria em escola de ensino fundamental. Com o prefeito, é mais fácil fazer esse tipo de parceria, eles estão mais abertos. E em toda vez que nós estabelecemos essa parceria, a qualidade reagiu. A qualidade reagiu e rápido. Em 2 ou 3 anos, a gente já colhia os frutos disso. Outra coisa é que a reforma do ensino médio, proposta pelo Temer, que vai ser revogada também, ela debilita o ensino médio. Ela debilita o ensino médio. Ao invés de você oferecer mais, você está oferecendo menos para os alunos, imaginando, porque uma coisa é você flexibilizar o currículo do ensino médio. Eu sou a favor de você sentar com a categoria, com os professores, e dar liberdade, dar um pouco mais de autonomia para a escola formular o seu projeto político-pedagógico, seguindo as diretrizes, seguindo base nacional curricular comum. A gente sabe que a escola com autonomia, ela consegue organizar o seu plano de trabalho, que é o seu projeto político-pedagógico. É verdade que isso é, mas isso foi confundido pelo governo com precarização. A flexibilização se confundiu com precarizar o currículo, que é isso que eles estão impondo para não ter que formar professor, para não ter que valorizar professor. E atenção, nosso adversário aí tem uma ideia de levar a educação à distância, não é para o ensino médio, é para o fundamental. Ele está defendendo a educação à distância para o ensino fundamental. Vai dar realmente muito certo pegar uma criança de 10 anos, deixar em casa, na frente do computador, os adultos tendo que trabalhar e aprendendo com o computador, o que às vezes ele não consegue aprender por falta de suporte na sala de aula. É só na cabeça desse rapaz que pode passar a ideia de que a educação à distância para criança pode funcionar. Quer dizer, não fosse o prejuízo de aprendizado, teríamos outros prejuízos adicionais, porque muita criança depende da merenda escolar, tem a questão da socialização, que depende da convivência na escola, tem a questão da atenção do professor. É tanta coisa, é tanto prejuízo. Quando a gente fala em educação à distância, a gente fala para a idade média dos alunos universitários na educação à distância é 8 anos mais do que o aluno da graduação presencial. Sabe por quê? Porque, em geral, é o trabalhador que já está numa outra idade, numa outra fase da vida, que vai buscar a educação à distância como uma alternativa ao fato de ele não ter podido frequentar a universidade presencialmente na idade que ele deveria estar numa universidade. Então, é uma tecnologia bem-vinda para dar suporte tecnológico a novas formas de educar, não para substituir o professor. Não para substituir o professor. Então, é uma visão, nós temos que cuidar para proibir esse tipo de prática. Definir que as horas estabelecidas na MDB são presenciais. Não é, ali não tem que restar dúvida. Quando a gente fala do número de horas por ano letivo, né, 800 horas por ano letivo, essas horas é o mínimo presencial.
Não é algo que pode ser flexibilizado porque o Bolsonaro quer, né? E é falta de compreensão do processo educativo, sobretudo pré-universitário, ensino fundamental e ensino médio. Porque aí seria fácil resolver também a vaga em creche, né? Quem sabe ele pensa numa creche à distância, né? É isso que Obrigado, Fernando. Mas eu não sei se eu vou conseguir anunciar todas as pessoas aqui que estão. É um número grande, além, é claro, dessa plateia maravilhosa, desse público de apoiadores. Mas estão aqui também o companheiro Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, deputado federal eleito, Vitor Fernandes, cacique da aldeia Tecoá, Piauí, Terezinha Quiapim, executiva da CTB, Elisângela dos Santos, pastoral da mulher marginalizada, Maria Clotilde de Preta, diretora da CONTEE. E vamos à próxima pergunta. E professor Manuel de São Vicente. E o professor Manuel de São Vicente. Muito bem. Quarta pergunta, professora Iraci. Boa noite a todos e a todas. Eu trabalho com a educação dos jovens adultos e milito em defesa da educação dos jovens adultos desde o tempo em que eu era estudante. Então faz tempo. E apesar dos avanços que nós tivemos, ainda nós temos milhões de jovens, adultos e idosos que não conseguiram nem completar o ensino fundamental e nem o ensino médio. E a minha pergunta é, como é que você pretende encarar esse desafio de atender à educação de jovens e adultos? Professor Iraci, bom, primeiro minha solidariedade a uma vida dedicada ao EJA, que a EJA é muito importante para o país. Uma coisa que, na minha época, eu lembro bem, é que vocês sabem que a educação de jovens e adultos estava excluída do Fundef. O Fundef não remunerava a matrícula de jovens e adultos. O resultado disso é de que não havia estímulo para prefeitos e governadores oferecer a EJA, porque o Fundef não pagava. Então o prefeito e o governador, racionalmente, promoviam a matrícula de quem estava na idade escolar correta, porque aí havia uma oportunidade dele computar aquela matrícula para fins de recebimento dos discursos compartilhados pelo fundo. Quando nós... O que foi o Fundeb? Às vezes as pessoas falam, não, o Fundeb foi uma consequência do Fundef. Não foi. Nós usamos a tecnologia financeira do Fundef para fazer algo muito maior. Algumas coisas que foram feitas. Primeiro, nós incluímos todas as etapas da educação básica no fundo, o que não era o caso. O Fundef era restrito ao ensino fundamental. Segundo lugar, nós colocamos as modalidades de ensino, como é o caso da EJA, colocamos também dentro do fundo. As matrículas são contabilizadas. Terceiro, nós multiplicamos por 10 o aporte da União. Hoje o aporte da União para o Fundeb é da ordem de 14 bilhões de reais por ano. Por isso que o Nordeste, Marinho, está reagindo. A educação do Nordeste reage porque é verdade. Você vê o que está acontecendo? Não tira o mérito dos governadores. Vejo lá o Ciro Gomes com orgulho falar do Ceará, com razão. Mas se não fosse o Fundeb abastecer lá os cofres públicos com dinheiro novo, com aquele recurso que se tinha, não dava para ir longe. Agora o Fundeb dobrou o investimento público em educação por aluno no Nordeste.
Então você vê no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, você vê escolas que chegaram no nível de excelência mesmo. Não é boa qualidade, não. É qualidade excelente de educação. Tem cidades do Nordeste, gente, que fechou a escola particular, porque os pais botaram os filhos na escola pública. Então, é muito importante registrar isso. Agora, professores... A gente segurou o segundo turno, o Nordeste segurou. Agora, professora, respondendo objetivamente, eu não entendo porque, eu tenho dificuldade em entender por que, tendo colocado a EJA dentro do Fundo de Financiamento da Educação, por que isso não estimulou prefeitos e governadores a buscar atrair novos alunos para a rede? Isso que a gente tem que discutir. E se tiver uma fórmula de estimular a matrícula em EJA, eu vou ser o primeiro a querer adotar, porque eu acho muito importante oferecer essa oportunidade para quem não tem. Obrigado, Fernando. Estão ainda aqui presentes Antônia Cleide Alves, presidente da UNAS. Márcia Lúcia Macedo, representante dos Jornalistas Livres. Muna Zen, feminista, da Rede Nacional de Mulheres. Professor Luiz Roberto, 50 anos de escola pública, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Pessoal, esse ato aqui está sendo transmitido via web, seja pelo Facebook, seja por outros links. É fundamental que a gente replique isso. Então agora, enquanto eu estou falando com vocês, que vocês não precisam prestar atenção no que eu estou dizendo, vocês podem pegar o celular de vocês, vocês podem dar um like lá, vocês podem reproduzir, avisar a galera no Facebook do Haddad, avisar a galera pelo WhatsApp, olha, nosso futuro presidente está respondendo questões fundamentais sobre a educação e vamos finalizar esse negócio aqui. Próxima pergunta, a professora Fernanda. Olá, obrigada. Bom, primeiramente, um feliz dia do professor. Obrigada, Bebel. Cumprimentá-la pelo dia do professor também. A minha pergunta é sobre a educação no campo. O jovem vem deixando o campo porque a educação no campo não está sendo investida, né? E as agriculturas que abasteciam uma parte da merenda com o governo Temer, perdeu esse investimento. Então eu queria saber do seu governo quais são as suas propostas para a educação no campo. Basicamente, eu não sei se quem é da cidade conhece, mas o Mercadante, o Luiz Mercadante, ele lançou em 2012 ainda, logo depois que eu passei o bastão para ele, lançou um programa chamado Procampo, que está inclusive estabelecido em decreto, acho que da presidenta Dilma ainda, com todas as diretrizes de educação do campo pactuadas com o movimento popular do campo. Nós juntamos todo o movimento social, juntamos os empresários, inclusive, o agronegócio até participou da formulação da política e contemplamos todas as necessidades da educação no campo. Esse projeto simplesmente não existe mais. Ele não tem rubrica hoje no orçamento em função do descaso do Ministério da Educação para a educação no campo. Inclusive, as escolas estão sendo fechadas no campo. Se vocês observarem o censo escolar, vocês vão ver que está caindo o número de escolas no campo
muito drasticamente, uma parte por nucleação bem-vinda, viu, Fernando? Uma parte bem feita, mas muitas vezes para que o município não tenha os custos de manter uma unidade no campo, porque ela é, às vezes, muitas vezes, mais cara de manter em função da distância, sobretudo em relação ao transporte. O transporte torna mais cara a educação no campo por várias razões. Em municípios enormes, tem municípios do tamanho de estados do Brasil. No Pará, por exemplo, você tem municípios enormes. E aí você tem um custo mais elevado. Então é resgatar o Procampo. E aí, nesse caso, a gente tem que contar um pouco com a questão tecnológica. O campo brasileiro está muito distante da escola urbana, do ponto de vista de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, 60 mil escolas urbanas receberam banda larga. E você não tem banda larga nas escolas do campo. Como é que você convence hoje um menino do campo a permanecer numa escola que está totalmente desaparelhada para enfrentar os desafios da contemporaneidade? Uma coisa é você a educação à distância, outra coisa é você não ter um laboratório de informática, por exemplo, para as crianças, ou ter um laboratório de informática desconectado da rede mundial de computadores. O aluno do campo, o prejuízo em permanecer no campo está muito grande. Então a gente precisa equipar também a escola no campo. Uma coisa que ajudou muito foi o caminho da escola. A substituição dos paus de arara da vida pelos ônibus padronizados do MEC, foram comprados quase 40 mil ônibus escolares para tirar da mesma infraestrutura que eu fiz referência no campo da informática. Então nós temos que resgatar o Procampo e dar sequência, né, àquilo que estava sendo feito progressivamente no país. Tá bom, Fernando? Obrigado. Obrigado, Fernando. Continuando a lista dos presentes e das presentes aqui, temos o Paulo Pedrini, coordenador da Pastoral Operária da região metropolitana de São Paulo. João Zapalão, da Executiva Estadual do PSOL. Silvia Ferraro, foi candidata pelo PSOL ao Senado, professora da rede municipal, da Direção Nacional do PSOL. Ana Bock, professora da PUC São Paulo, candidata aqui também a vice-governadora. Valério Arcari, da Coordenação Nacional da Campanha do Boulos. E o Fernando Moraes, que eu acho que ninguém conhece, jornalista e escritor, companheiro nosso de luta. Obrigado pela presença também. Próximo professor, o professor Antônio. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Fernando, professora Gabriel. Eu sou Antônio, professor da rede municipal estadual do Estado de São Paulo. Municipal da cidade? Sim, da cidade de São Paulo. Estive presente, onde o senhor esteve presente ontem, no evento com as pessoas com deficiência pela democracia. E, diante disso, até da sua fala anterior, quando citou as crianças com deficiência, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão da educação inclusiva. Bom, eu falei um pouco da educação inclusiva no campo, mas na cidade, quem acompanhou a evolução da educação inclusiva sabe que nós batemos a porta de cada criança com deficiência desse país, que não estava na escola, em idade escolar, e nós conseguimos matricular 400 mil crianças no Brasil com deficiência em escola pública no prazo de 5 anos.
Às vezes as pessoas falam assim, não, mas tinha que ter preparado a escola antes para receber depois. Isso é fácil falar quando a gente está do lado de cá. Quando a gente está do lado da família, isso não é simples, porque a criança envelhece. O tempo não vai parar para ela, esperando chegar formação, equipamento, tudo que é necessário. Então, de certa maneira, a presença da criança com deficiência na escola, ela obriga o poder público a olhar, a formar, a levar equipamento, a levar tecnologia. E foi o que foi feito com a sala de recursos multifuncionais. Nós fizemos muita licenciatura em Libras, reequipamos reequipamos o nosso IBC no Rio de Janeiro para a produção de livro em braille. Então foi feita uma ampla campanha de inclusão, né, sobretudo das crianças que não estão matriculadas em lugar nenhum, porque não estavam nem na escola especial, nem na escola pública. E hoje o Brasil é referência de política pública de inclusão escolar no mundo. A gente exporta a tecnologia hoje do ponto de vista de como fazer para trazer a criança com deficiência. Além disso, pouca gente sabe, às vezes falava assim, o Haddad é contra as APAES. As APAES foram recepcionadas pelo Fundeb também, para que elas pudessem, no contraturno, atender as crianças com deficiência. Porque não é fácil para a escola pública manter uma criança a tempo integral. Mas com o apoio de algumas APAES, a gente fazia 2 turnos. Um na escola pública e um na escola especial, com atendimento especializado. Então, eu diria que o desenho das políticas públicas brasileiras sobre inclusão, elas são referências hoje. O que você está dizendo ali? Professor para presidente do Brasil. Concordo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma boa linha. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser reconhecida, e talvez tenha que ser prioridade no próximo período, é o seguinte: nós precisamos formar mais profissionais para atender a escola. A escola está fazendo um gesto de abertura, de acolhimento, que tem tudo a ver com a vocação dos professores, dos funcionários da educação, mas nós temos que ter uma política de formação de pessoal especializado para estar presente na escola pública, para dar assistência complementar devida. Então, eu diria que o principal desafio nosso hoje é formação de pessoal. Quantidade e qualidade adequada. Obrigado, Fernando. Pelo você tem uns pirulitos aí, não tem? Cheio de recados aqui. É isso, tá ficando bonito. Vamos levantar os pirulitos aí. Aê! Muito bem. Quem mandou um abraço foi nosso querido Suplicy, que está numa agenda externa e não pôde comparecer hoje. Temos aqui também a Givanilda Santos, diretora da Soweto, Organização dos Negros e Negras. Miriam Marcolini, do Fórum Municipal de Educação Infantil. Rosemary e Maria Fernanda, da Associação de Diretores da Unifesp. Isabel Pérez, representante da ACAT, Associação dos Cristãos pela Abolição da Tortura. João Lemon, da UJB. Eu queria, rapidinho agora, também, só para dar um refresco, né? Porque é uma pergunta, quando eu entrasse aqui hoje, eu dissesse, a minha garganta tá ruim, falou o dia inteiro, vou dar uma folguinha aqui, porque o Instituto Paulo Freire também mandou um documento, que eu vou ler só 2 partes dele, para nós é importante. A campanha eleitoral de 2018 caminha para sua reta final num crescendo de ataques e fake news em que não escapam nem educadores humanistas como Paulo Freire.
querem atingir Haddad e Manuela atacando Freire, um dos mais importantes educadores do século XX de todo o mundo. A candidatura de Haddad e Manuela é um ato de esperança e de amor a este país. Parafraseando Freire, reafirmamos nossa confiança no povo, num Brasil de todos e de todas, num país onde seja menos difícil amar. Coletivo Instituto Paulo Freire do Brasil. Próxima professora a fazer a pergunta, a professora Anatalina. A Natalina? Muito bem. Boa noite, professora Haddad. Boa noite, professora Bebel. Boa noite a todas e todos, professores, estudantes que estão aqui. E a minha pergunta é... Bom, primeiro eu queria fazer uma observação, que quando você foi ministro da Educação, você, na sua gestão, a valorização da educação quilombola foi muito bem pautada. E você também contribuiu de toda maneira na construção do Plano Nacional das Diretrizes Curriculares, da Lei 10.639, que versa sobre o ensino da história da África, africanidade e cultura afro-brasileira no currículo escolar. E isso é muito importante para nós, que abre o aspecto de um currículo descolorizado, que representa a diversidade que você colocou e que todos nós colocamos da população brasileira. Então, veja no momento em que nós vemos discursos retrógrados e racistas, né, que comparam negros e quilombolas a animais. Então, retomar essa política na rede e para que ela chegue ao chão da escola, como você pensa fazer isso, Haddad? Da educação antirracista, seja dos quilombolas, seja da Lei 10.000 no currículo escolar. Olha, primeiro, eu agradeço a sua pergunta, professora, porque primeiro que nós vencemos uma etapa importantíssima ao adotar a reserva de vagas para alunos egressos da escola pública no país. Porque o que eles diziam? Eles diziam que nós íamos, ao adotar a reserva de vagas, eles diziam que nós íamos baixar a qualidade da educação no país, da educação superior no Brasil. Que as universidades públicas iam perder qualidade. Aí nós fizemos uma aposta com eles. Nós dissemos o seguinte: se entrarem alunos egressos de escola pública, 50% das vagas. As outras 50% vão ser os melhores alunos das escolas particulares. Tá certo? Vai ser os melhores das escolas particulares, 50%, com os melhores da escola pública, 50%. Esses alunos no ingresso da escola pública vão ter uma nota menor no Enem, concorda? Porque senão não precisava de reserva de vaga. Mas a dúvida era a seguinte: como é que eles vão terminar ao final do curso a comparação? Porque o que importa para a educação é como o aluno termina o curso. E nós dizíamos o seguinte: se esses meninos da escola pública tiverem oportunidade, mesmo que eles entrem com uma nota um pouquinho menor, eles vão sair com uma nota igual ou maior. Todos os estudos demonstram essa tese. Os alunos cotistas, os alunos pronistas têm média maior do que os demais alunos, tanto na escola pública quanto na escola particular. O que isso demonstrou? Demonstrou que o problema era de oportunidade, não era de inteligência, não era de talento, não era de garra, não era de nada, era de oportunidade. Então nós estamos equilibrando o jogo entre o público e o privado para dar chance para jovens trabalhadores, sobretudo os negros, que não tinham acesso à educação superior, mostrar o seu valor. Foram lá e mostraram. Isso mesmo! Foram lá e mostraram. E para minha insatisfação, sofrendo preconceito. Porque durante o curso, mesmo eles tendo demonstrado talento,
eles ainda sofrem preconceito na sala de aula. Tem muito bolsista do ProUni que me aborda e diz: Haddad, não é fácil suportar, tem muita humilhação em escolas de elite por causa do ProUni, mesmo eles tendo um boletim melhor do que os colegas. Então nós temos que insistir nisso para superar o preconceito. Outra coisa é a história da África, gente. Você sabe quantos anos levou para a gente conseguir implementar essa lei? Essa lei é de 2004, se eu não estou enganado. 2003. Quanto tempo levou para a gente conseguir implementar a lei? Foi coisa de 10 anos. Sabe por quê? Não existia material didático sobre a história da África no Brasil. 52% da população afrodescendente. Você ia nas editoras pedir um livro sobre a história da África e não tinha. Nós desconhecemos a nossa própria origem. Então, é um crime mesmo. O que nós fizemos? Nós tivemos que fazer, Ondina, uma jornada de trabalho incrível. Nós pegamos uma coleção da Unesco sobre a história geral da África. São 8 volumes de 1000 páginas cada volume. Só tinha árabe, inglês e francês. Já contratamos a UFSCar, traduzimos os 8 volumes para o português. Levou 4 anos. Aí chegamos para as editoras e falamos: queremos um livro didático da história geral da África. Faz um livro didático. Não temos condição, porque como é que 8 volumes, como é que nós vamos selecionar? Contratamos de novo a UFSCar para reduzir os 8 volumes em 2 volumes pequenos. Fizemos isso, mais 2 anos de trabalho, já são 6. E aí, com os 2 volumes síntese da História Geral da África da Unesco, aí sim soltamos um edital. E eu não fiz isso como ministro. Esse último etapa eu fiz como prefeito, porque eu não me conformava de não ter comunidade. E aí São Paulo deu exemplo para o país e adotou o primeiro livro de história da África, distribuído em todas as escolas públicas da cidade. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos levar esse livro para todas as escolas públicas do país. É isso que nós vamos fazer para dar consequência à lei da educação. Muito bem, vamos na sequência. Mais 2 presenças importantes. A senhora Cleusa Repúlio, ex-secretária de Educação de São Bernardo do Campo. A Natasha Costa, da Cidade Escola Aprendiz. Eu tenho certeza que eu gostaria de saber o nome de cada um e cada uma que estão aqui presentes. É exemplo do que fez o nosso professor ali. Nós vamos fazer uma chamada ao contrário agora. Ao invés de eu perguntar o nome de cada um de vocês, como a gente faz na sala de aula, fazia, né? Vocês vão agora, numa vez só, depois que eu disser 3, vão dizer o nome de cada uma de vocês e vão dizer presente. Ok? Entenderam? 1, 2, 3. Foi bom, hein? Vamos de novo. 1, 2. Tem Marias, Antônio, José, Clotilde. Somos todos. Muito bem. Professor Vitor, por favor, sua pergunta. Boa noite, professor Haddad. Eu estou aqui, sou Luci Guidio, trabalho com as aldeias indígenas aqui na cidade de São Paulo e estou aqui recebendo a autorização, porque não falo por eles, né? Falo com eles, os indígenas, e estou aqui com o Vitor. Estou aqui com a Léo, assim como a Manu, liderança feminina indígena. E eles vão se apresentar e eu vou ajudar um pouquinho na pergunta
que a pergunta juruá é mais complicada que a pergunta indígena. Pode falar em pé se quiser. Carude, quer dizer boa noite. Então, meu nome é Leonice, em Guarani de Aticar, sou professora da aldeia. Estou muito feliz de ver a Tchelichá. Porque estamos sempre a destruir Tchá como Haddad, né? Mas estou agradecendo ele aqui. Então, eu peço a Nhanderu que ele possa seguir em frente. Quer dizer que a Nhanderu é Deus. Então, é só isso mesmo. Estou muito feliz mesmo. Sim. Boa noite, professor Fernando. Meu nome é Vitor, cacique da aldeia Jaraguá. E hoje estou representando todo o povo indígena do Brasil. E estou muito feliz também. E hoje, né, a nossa preocupação maior também é na área da educação, né? E educação é muito importante. E hoje, né, a nossa educação, cultura, língua é muito importante, né? Não só para o povo guarani, eu acho que todos os povos brasileiros têm que apreciar, né, a cultura viva, né, Guarani. E a gente tem algumas perguntas aqui, né? No governo Lula e Dilma garantiram estudo na cultura indígena em todas as escolas brasileiras, desde os bebês. Então, estava garantido na Lei 10.639, né? Infelizmente, hoje, esse lei, outro candidato está ignorando a cultura indígena em todos. Eu acho que nós estamos muito preocupados, né? Porque outros candidatos ignoram a cultura indígena. Essa é muito difícil para nós e vai desaparecer, então será muito ruim para os povos indígenas do Brasil. Então uma pergunta que vou fazer para você é como que o senhor pretende fazer para garantir essa lei que trata a cultura indígena nas escolas brasileiras? Everton. Jaraguá também? Jaraguá. Olha, eu tenho... Engraçado como... Não é engraçado, na verdade. É estranho como é que o Brasil viveu uma mudança de postura e de visão sobre coisas tão essenciais em tão pouco tempo, como isso representa uma ameaça a uma tradição que foi construída ao longo de muitas décadas de convivência pacífica e de valorização da cultura indígena no país. Eu fui prefeito, como você sabe, de 2013 a 2016. E uma das coisas que me orgulhou fazer foi contar com o governo federal e ser um prefeito de uma região metropolitana, que é uma das maiores do mundo, como São Paulo, ter conseguido concluir o meu mandato demarcando a terra indígena da capital, tanto no Jaraguá quanto no Parelheiros. Era uma reivindicação histórica desses povos que nunca foi atendida, e eu, como prefeito, fui ao Ministério da Justiça dizer, olha, eu teria muito orgulho se eu pudesse, em parceria com vocês, coloquei a prefeitura à disposição do governo federal, Valério, para que nós pudéssemos demarcar as terras indígenas de São Paulo, dando um exemplo para o mundo. Vocês sabem que quanto mais perto de uma metrópole a terra, mais cara ela é. Tá certo? Então nós estamos falando de uma terra valiosa do ponto de vista de mercado, mas mais valiosa ainda para os povos que a habitam. E nós conseguimos um feito que foi
um trabalho árduo que foi conseguir a demarcação. E fizemos uma solenidade. A cultura de vocês não seria preservada sem isso. O primeiro passo para preservar a cultura é a questão territorial. E o meu adversário diz que não vai demarcar 1 milímetro quadrado de terra indígena. E diz isso, eu vejo a imprensa naturalizou tudo o que ele fala. Ele fala qualquer coisa, qualquer aberração, a imprensa trata como um ponto de vista. Sabe, um ponto de vista como se não tivesse Constituição, como se não tivesse uma luta histórica dos povos indígenas consagrado nessa mesma Constituição, como se não tivesse um histórico de lutas sociais, inclusive porque a demarcação da terra, ela impacta a preservação ambiental. Ou alguém imagina que é possível preservar a Amazônia sem demarcação de terra indígena? E é por isso que ele não vai demarcar. A ideia dele é não demarcar, porque na verdade, não sei se vocês leram um artigo ontem na Folha de São Paulo do Marcelo Leite, falando das implicações de uma política como a do Bolsonaro para a Amazônia. É o fim da Amazônia. É a submissão completa do meio ambiente aos interesses predatórios. Não é interesse de produzir alimento para exportar, não. Porque para isso tem terra disponível. Estamos falando de interesses predatórios, de especulação de terra na Amazônia. Que é nisso que ele está de olho. E isso é naturalizado na imprensa, é um ou outro jornalista que tem a coragem de se colocar. E eu até compreendo... os jornalistas, porque hoje é capaz de se apanhar na rua por um ponto de vista divergente dessa turma do Bolsonaro. Então nós estamos vivendo uma situação em que você não garante sequer direito de opinião. Porque se você sair à rua com uma opinião diversa, essa turba que se criou no Brasil, pode te molestar, te atacar, normalmente, como tem acontecido no Brasil afora, com suásticas sendo pichadas em igrejas católicas, já pré-anunciando um conflito que nós nunca tivemos, a não ser em relação às religiões de matriz afro, que não são respeitadas por algumas crenças, mas nós nunca tivemos um conflito aberto de religiões universais. E hoje nós estamos correndo o risco de viver até isso. Conflito com o vizinho, a ideia de trazer uma base militar americana para o território nacional, tropas para proteger a Amazônia que vai ser devastada se a política adotada for essa. Ou seja, as ameaças são reais. Reais. Quer dizer, hoje o paranoico está certo. Como diz o Celso Amorim, não é porque a gente é paranoico que a gente não está sendo perseguido. Né? E é o que está acontecendo com o bolsonarismo no Brasil. Virou uma coisa perigosa para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa, para a liberdade religiosa, para as liberdades civis. Virou efetivamente uma coisa perigosa. Mas vocês fiquem tranquilos, porque a política de demarcação vai continuar, porque vocês são, não só pelo direito de vocês, mas pelo nosso direito a ter parte do nosso território preservado, e vocês são um elemento de preservação ambiental e da cultura de vocês. É uma combinação virtuosa entre preservar o meio ambiente e preservar uma cultura milenar, originária, antes da gente chegar aqui. Obrigado. Obrigado, Fernando. Antes da última pergunta, eu queria convidar a companheira Rita Freire a se juntar aqui, esposa do nosso honrado Paulo Freire. Depois da próxima pergunta, ela terá a oportunidade de fazer uma pergunta. Essa última pergunta da professora Simone. Boa noite a todas e a todos. Hoje, professor,
professora Haddad, que nos representa. Eu trago a minha fala do meu lugar de profissional da educação de 30 anos, da educação de crianças, mas acima de tudo, de mãe educadora, como tantas aqui são, como tantos pais educadores, preocupados com o futuro dos filhos, de todos e com seus filhos. Nós sabemos o que representa a escola na vida de uma criança. E aí, professora Haddad, você já falou aqui hoje conosco sobre a questão da creche, sobre a questão do ensino à distância desde cedo, e nós sabemos a temeridade que isso representa. Então, como última questão, eu queria ouvir de você, eu queria que essas mães, esses pais, professores, ouvissem quais são os seus planos, que propostas você tem para as nossas crianças brasileiras. Obrigada. Da primeira infância, do ensino fundamental, de todas essas modalidades, professor. Bom, vocês sabem que eu sou casado com a Ana Estela, né? Faz 30 anos, completados agora em setembro. E a Estela, ela dedicou todo o meu tempo aqui na Prefeitura de São Paulo para criar um programa chamado São Paulo Carinhosa, que, na minha opinião, é um dos mais exitosos programas intersetoriais voltados para a criança, primeira infância em particular, mas pegando criança e adolescente, que eu conheço. Uma experiência que reuniu 14 secretários municipais e que atuou de forma transversal em toda a cidade, mostrando que é possível atender a criança mais vulnerável com a mesma dignidade que você atende uma criança do centro expandido, bem estruturado, de famílias bem estruturadas, porque às vezes as crianças, primeiro, às vezes o chefe de família é a mãe, que não tem o seu companheiro por várias razões. Em segundo lugar, às vezes essa mãe trabalha fora, mora numa casa precária, às vezes numa palafita, e a criança, e a Estela foi atrás dos exemplos mais extremos do ponto de vista de vulnerabilidade para compor programas sociais integrados que atendessem essas famílias mais vulneráveis. E o caso é o seguinte, dá certo, e a resposta é praticamente imediata ao atendimento, praticamente imediata. Você acolhe e automaticamente você tem a resposta da mãe, da criança, da família, da comunidade. Então nós vamos adotar uma política intersetorial e obviamente que nós temos que fazer uma atenção maior. Vocês sabem que cerca de 60% a 70% das crianças brasileiras estão em famílias de baixa renda. De baixa renda. Então é um desafio muito grande a gente corrigir o atraso da falta de atendimento assistencial, educacional, de saúde em relação a essas famílias. Então todo o programa social tem que começar com quem mais precisa. Se você aprende a lidar com quem mais precisa, tudo fica mais fácil de atender quando quem está mais precisando tem um atendimento digno. Nós ampliamos aqui em São Paulo mais de 100 mil vagas em creche pré-escola, 106 mil vagas em creche pré-escola em 4 anos. O Brasil está beirando aí os 30% de atendimento em creche. Nós saímos num patamar de 9%. Nós temos que fazer a busca ativa de crianças de 4 e 5 anos para universalizar para a escola. Já tem infraestrutura suficiente para atender todo mundo. E onde não tem, vai ser fácil construir, porque é muito pontual o que está faltando de equipamento público, mas nem sempre os pais matriculam. Então, passamos de 90% de atendimento, mas ainda tem criança de 4 e 5 fora da escola. Enfim, e o Plano Nacional de Educação, eu volto a insistir no plano, porque nós passamos 4 anos construindo um documento que fosse aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. E sob os aplausos de toda a comunidade educacional. Se a gente não resgatar esse documento, que está engavetado hoje, nós vamos ter muita dificuldade em cumprir as metas estabelecidas.
Então é respeitar a lei e a Constituição e usar a tecnologia disponível que foi desenvolvida em vários lugares do Brasil, mas sobretudo aqui em São Paulo, de valorização da criança brasileira. Gente, muito obrigado por estar com vocês. Nada professores. São 28, nós temos agora a trajetória. Mas não acabou ainda. Muito obrigado.